nós vamos falar agora, desculpa, sobre o processo de negociação com os países do norte da África. Eu vou passar para você uma visão geral sobre o processo de negociação. E aqui nos nossos slides você pode encontrar algumas dicas que vão te ajudar, a conduzir melhor os seus processos de negociação, com foco sempre, lembrando que o nosso foco aqui é cultura e comunicação, beleza? Então vamos lá. No norte da África, gente, a gente tem a questão da cultura muçulmana muito forte. Então, toda negociação que envolva, por exemplo, mulheres não são bem vistas, mesmo que a mulher seja parte de uma comitiva internacional. Se você for negociar com países do norte da África, é importante que você estude um pouquinho sobre as restrições e as orientações da cultura muçulmana. É muito comum, por exemplo, que durante o dia os muçulmanos têm o seu período de oração, fazem as suas 5 orações por dia, e essas orações, o horário dessas orações varia aí de acordo com a posição da lua, variam com a posição da cidade, se ela está voltada para Meca ou não, enfim. E durante os períodos de oração é absolutamente comum que as reuniões sejam interrompidas para que os membros possam se virar para Meca e fazer e cumprir o seu ritual religioso. Essa é uma questão muito importante. Outra questão que eu quero ressaltar para você, como eu falei anteriormente, mas que é de extrema relevância, é a presença da mulher. Esqueça a representação feminina em processos de negociação com o norte-africano. Atendendo um cliente em específico que estava com um processo de negociação com o norte-africano, mesmo eu sendo a consultora de comunicação e cultura na aproximação desse processo de negociação, eu não pude participar dos encontros, eu tive que ficar no hotel o tempo todo, porque como mulher eu não podia participar, até porque a mulher ela só está em meio a outros homens se ela estiver acompanhada do marido ou do irmão. Então, na melhor das hipóteses, o que vai acontecer é justamente isso que aconteceu comigo. A mulher ela vai acompanhar a comitiva, mas provavelmente você enquanto mulher, você vai ficar provavelmente não, você com certeza vai ficar numa posição um pouco mais reservada, lembrando-se sempre de se vestir e comportar-se de acordo com a cultura local. E aí, outros fatores que eu quero ressaltar para você em relação ao norte da África. Olha só, a hierarquia ela é fundamental. Você pode discutir o assunto com outros funcionários, mas fechar o negócio somente com executivos. Assim como no Brasil, é uma cultura de alto contexto, ou seja, existe um tempo para cortesias antes do início do processo de negociação. Aquele small talking, construir um rapport, construir um processo de identificação, empatia, antes de se começar o processo de negociação mesmo. E essa construção às vezes, ela leva várias visitas. Então, não adianta você organizar uma comitiva com data certa para ir e para voltar, partindo do pressuposto que as negociações vão ocorrer no seu tempo. Por quê? As negociações começam a partir do momento em que o outro sente que existe essa ligação construída entre os dois. Normalmente, os importadores perguntam sobre o preço já no primeiro contato, mas é aconselhável convencê-los inicialmente a respeito do valor agregado, ou seja, a sua estratégia de negociação deve considerar fatores além do preço óbvio. O que o seu produto ou o seu serviço traz, agrega para aquela cultura, para aquela sociedade, para aquela comunidade, para aquela empresa, para aqueles clientes que vão consumir. Os importadores eles não se sentem confortáveis a tratar com intermediários. Então, o ideal é você fazer uma viagem com o seu agente conselheiro, um importador africano, por exemplo, para validar a qualificação dele como homem da empresa no mercado, ou seja, um representante da sua empresa, mas que seja local e que tenha bom trânsito em relação às empresas locais, a todos os fatores culturais locais. Prosseguindo, gente, no centro da África, como eu falei para você, o centro da África, os países do centro africano, eles têm uma cultura tribal e negra extremamente forte. Então, todos os rituais de comportamento, os rituais religiosos, os rituais de celebração que dizem respeito à cultura local negra africana, eles são extremamente fortes no processo de negociação. E por ser uma cultura que tem a influência da cultura negra muito forte,
a oralidade, ela muitas vezes assume um papel de importância tão relevante, ou às vezes até mais relevante do que um contrato assinado. E por isso que eu deixei em negrito aqui para você. Algo dito é igual a algo feito. Então, muito cuidado com os acordos verbais, com as promessas verbais, com os compromissos verbais que você tomar nessa região, né, na região dos países do centro africano. Porque é compreendido que algo dito é igual a algo feito. Então, assim como no norte da África, é importantíssimo também você ter essa relação de proximidade entre as pessoas envolvidas. Eu acredito que o que mais me chama a atenção nessa questão dos países do centro africano é o tempo. O tempo, ele não é linear. O que isso significa? Por conta, como eu falei para você, da influência dos aspectos religiosos e culturais, de todo esse aspecto tribal, o tempo, ele é considerado como uma junção, é como se fosse uma espiral. Eu quero que você pense numa espiral, porque para a gente, enquanto ocidentais, pragmáticos, o tempo, ele é linear, ele tem um presente, ele tem um futuro e ele teve um passado. E o que aconteceu no passado, de maneira via de regra, de maneira geral, ele não ele é levado em consideração até certo ponto na tomada de decisão. Mas, na cultura negra africana, eu quero que você pense no tempo como uma espiral, certo? E o hoje, onde nós estamos, é o centro dessa espiral. Logo, se é uma espiral, tudo que você viveu, tudo que os seus antepassados viveram e tudo que você vai viver, tudo o que o futuro vai trazer, faz parte do hoje. Então, normalmente, o processo de negociação com países do centro da África ele leva muito mais tempo. Porque, como eu falei para você também, é extremamente comum a presença de representantes e líderes religiosos durante o processo de negociação, para que eles sejam consultados quanto à adequação ou até mesmo uma bênção dos deuses para fechar esse negócio, os negócios que estão sendo discutidos. Então, eles não gostam de se sentir pressionados e, normalmente, os negócios eles são desfeitos quando eles se sentem pressionados ou quando existe uma orientação divina para o não fechamento do negócio. Eu preciso que você esteja muito atento a estes fatores. E, por fim, chegamos ao sul da África, talvez não, a região mais rica e desenvolvida desse continente. E como eu falei para você, o sul da África, então, tem uma influência europeia muito grande por conta do seu histórico de colonização. E esse histórico de colonização, assim como no Brasil, né, onde nós somos influenciados pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos alemães, pelos italianos, pelos japoneses, na cultura da África do Sul existe, então, a influência europeia no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de comportar, nas suas crenças e nos seus valores por conta do histórico de colonização dessa região. É uma sociedade, de modo geral, machista, então, muito cuidado com toques corporais que demonstrem uma aproximação além da aproximação profissional. Normalmente, fique atento, fique restrito a apertos de mão. Principalmente ao negociar com brancos. Os brancos têm um estilo mais britânico, mais polido, mais formal, e os negros eles são mais informais. Então você tem que levar em consideração essas diferenças. Outra questão que eu acho muito interessante, que eu quero trazer para você, são os presentes. Então, presentes são muito apreciados. Então, por exemplo, o que você puder desenvolver de regalos, de presentes, de cortesias, para fortalecer a sua marca junto àquele potencial parceiro é muito bem-vindo. Principalmente acessórios que dizem respeito, por exemplo, ao rugby, que é o esporte mais famoso, né, nessa região, no sul africano, e também ao próprio golfe, que é um esporte muito apreciado pelos executivos. E aí, como eu falei, então, continuando falando um pouquinho do rugby, o interesse comum em esportes é muito forte, então, buscando construir essa relação aí, é um bom meio de você solidificar esse relacionamento social e pessoal antes do profissional. Então, assistir uma partida, pedir mais informações, demonstrar interesse, tudo isso cria rapport com o seu interlocutor internacional.
Outra questão interessante, os sul-africanos eles se movimentam muito enquanto eles falam. E normalmente o seu nível de movimentação, a gesticulação que ele usa, demonstra o grau de interesse que ele tem na sua proposta ou no assunto que está sendo debatido. Se ele tende a tocar muito em você, a gesticular bastante, seria um sinal de que ele realmente estaria interessado nos debates, na proposta, na condução dos negócios. Qualquer solicitação, agora falando um pouquinho dos aspectos burocráticos, qualquer solicitação inicial para o encontro deve incluir informações específicas sobre a sua empresa, a sua qualificação pessoal, os participantes e o resumo da proposta. Ou seja, é importante você ter um documento formal com esses pontos para ser apresentado antes de você chegar na África do Sul, na África do Sul, desculpa, exatamente, na África do Sul. Então, ao preparar a sua comitiva, a sua viagem, é importante que você tenha esse documento no primeiro contato. Outras duas questões importantes quando eu falo de aspectos burocráticos. O primeiro dele é a carta de apresentação. Então, a carta de apresentação de um conhecido em comum entre você e o seu pretenso cliente, negociador do outro lado, ela tem um peso muito grande na África do Sul, mais do que em outras regiões da África. Então, é sempre importante você buscar essa legitimação a partir de um parceiro em comum. E, por último, eu quero te lembrar que é importante você estabelecer as datas, as agendas das reuniões de negócio com antecedência de 1 ou 2 meses. Porque durante o verão, quase tudo fecha no período de dezembro a janeiro. Então, é importante você ficar atento também a essas questões comportamentais ligadas especificamente a essa época do ano, o verão sul-africano. Então, finalizando a nossa rápida conversa de hoje, eu quero passar com você os nossos pontos principais. Falamos sobre a cultura nacional e como a cultura nacional influencia na cultura organizacional, os aspectos da cultura organizacional brasileira e africana, a formação da cultura, lembra da noção de cebolos, práticas, rituais, valores, símbolos e heróis nacionais. E falamos também a respeito das características das 3 principais regiões socioculturais da África. O norte da África, com a sua cultura muçulmana, altamente, que influencia muito em todo o processo de negociação e comunicação. O centro da África, com a cultura negra, tradicional ou tribal. E o sul da África também com uma influência tribal, principalmente na questão da oralidade e da construção de um relacionamento anterior ao processo de negociação, e também grande influência da cultura europeia na maneira com que as pessoas se comportam. Eu fico por aqui hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Pode mandar aqui no nosso chat. Principalmente lembrando que o nosso tema é cultura e aspectos de comunicação. Se você tiver alguma pergunta ou se você tiver algum comentário sobre a sua experiência, pode mandar. Nossa, estou vendo que muita gente teve problema com a internet, mas se você tiver, novamente, manda um e-mail para comexinfoco@abracomex.org, que o pessoal manda a gravação e os slides dessa aula para você. Se você assistiu essa aula no seu smartphone, você não teve acesso aos slides, certo? Só para quem assistiu através de um computador, de um laptop ou de um computador tradicional. Então, se você quiser esses slides da aula, se você quiser a gravação da aula também, é só mandar um e-mail para comexinfoco@abracomex.org. Solicite os slides, a gravação desse evento, envie suas dúvidas sobre os temas da aula e saiba mais a respeito das oportunidades que a Abracomex disponibiliza para você de todo o Brasil. Ressaltando novamente que a Abracomex é uma entidade reconhecida nacionalmente pela excelência da sua certificação e dos seus cursos, com parcerias internacionais nos seus cursos de longa duração. Então, vale muito a pena você fazer. A sua certificação junto à Abracomex, com certeza, é um diferencial no seu currículo.
todos os professores têm experiência e têm o conhecimento necessário na sua área de atuação, seja vendas, marketing, comunicação, que é a minha área, a área jurídica, a área financeira, a parte burocrática. Então, você com certeza estará em excelentes mãos. Deixa eu ver se chegou aqui alguma pergunta. É comum que o analista de comércio exterior seja contratado? Alguém perguntou aqui. Gabiesco Tegai. Gabi, enfim. É comum que o analista de comércio exterior seja contratado para trabalhar e morar em outros países? Ou, na maior parte das vezes, ele trabalha e mora no Brasil? Bom, Gabi, aí depende muito do perfil da empresa que você trabalha, né? Não existe um padrão, aí depende muito do perfil da empresa. Normalmente, de acordo com a minha experiência profissional, eu vejo que muitos analistas, apesar deles trabalharem no Brasil, apesar deles trabalharem em multinacionais, eles residem no Brasil e eles são expatriados quando a sua mão de obra, a sua competência não pode ser suprida em outro país dentro daquela mesma empresa. Então, uma empresa que atua no Brasil e nos Estados Unidos, se ela não conseguir encontrar no mercado norte-americano alguém para suprir as suas qualificações, ela te leva para os Estados Unidos. Qual seria a formação inicial para poder iniciar nessa atividade? O Montenegro perguntou. Eu não entendi qual atividade, eu não sei, na área de comércio exterior, na área de analista de comércio exterior, eu acredito que seja, né? Montenegro, não entendi, faltou essa informação, mas eu acredito que seja isso. Qual seria a formação inicial para poder iniciar na área dos cursos, dos cursos oferecidos? Normalmente, bom, olha só, a minha formação inicial é o jornalismo, eu tenho um mestrado e uma especialização na área de comunicação internacional, então é interessante que, por exemplo, a sua formação acadêmica já contemple a oportunidade de você atuar no exterior como relações internacionais ou como comércio exterior, mas se você não tiver essa formação inicial de graduação voltada para a atuação no exterior, você pode sempre buscar uma especialização ou uma pós que faça com que você construa essa rede de networking e esse conhecimento necessário para poder operar e atuar mais com foco no exterior. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Eu espero que eu tenha te respondido, Montenegro. Se tem mais alguma pergunta? Estou terminando o técnico em comércio exterior. Estou amando a área, o Alessandro. E qual seria a formação inicial para trabalhar no exterior como despachante aduaneiro? Alessandro, eu acredito que a pessoa mais responsável para tirar essa sua dúvida técnica em relação à sua formação seja o pessoal da Abracomex. A Gabi perguntou novamente, um advogado internacional é necessário nessas negociações? Gabi, é extremamente importante, excelente pergunta, é extremamente importante, não necessariamente no processo de negociação junto ao parceiro internacional, participando das reuniões, por exemplo, mas é de extrema importância que os aspectos legais de cada país sejam analisados, sim, por um advogado internacional, para que o processo de negociação seja conduzido de maneira ética e legal. Porque as diferenças e as determinações, as sanções legais variam de país para país. Então, é de extrema importância realmente ter um advogado internacional envolvido no processo de formatação dessa negociação. Não necessariamente, às vezes, no processo, nas reuniões de negociação em si. Mas é importante que ele esteja envolvido, sim. O Diego falou, muito boa aula. Obrigada, Diego. Obrigada. A Zélia colaborando com a gente também. Para atuar como despachante aduaneiro em outro país, você tem que estar habilitado na legislação daquele país. Gente bonita, mais alguma pergunta para vocês que estiveram comigo aqui nessa hora do almoço? Espero que tenha valido a pena o almoço de vocês hoje ser sobre cultura e comércio com os países africanos. Agradeço muito a presença de vocês. Desejo, Gabi, sucesso para você então que é advogada e quer seguir nessa área. O mercado é maravilhoso, é de muito aprendizado, então vai fundo.
E obrigada a cada um de vocês que esteve aqui. Lembrando que os slides e as aulas podem ser solicitados pelo comexinfoco@abracomex.org. Espero encontrá-los em breve em um dos cursos da Abracomex. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me adicione no LinkedIn, me adicione no Instagram, me adicione no Facebook, que eu estou à disposição. Um abraço, um beijo estralado para todos vocês, um excelente dia, um bom trabalho. E a gente se vê em breve. Que bom que vocês gostaram. A Gabi falando, o Denison falando aulas maravilhosas. Com certeza todos os professores da Abracomex são extremamente qualificados. A Daniela, meia aula, obrigada. Márcio, parabéns, ótima iniciativa de transferência de conhecimento. Obrigada, gente. Vocês que são fortes e guerreiros de estarem aqui comigo no horário do almoço. Até mais, gente. Tchau, tchau.